9 tipos de almas que nunca devem receber sua ajuda, revelado pelo Espiritismo Sagrado. Em um domingo ensolarado, Ana acordou com o coração pulsando por mais um dia de bênçãos. Desde pequena, sempre acreditou que sua vida tinha um propósito divino, ajudar o próximo. Como devota da Igreja Batista do Bexiga, sempre estendeu a mão aos necessitados. Porém, ao ouvir o pastor falar sobre discernimento espiritual, uma onda de questionamentos invadiu sua mente. Ele mencionou que nem todos que pedem ajuda têm intenções puras e que havia almas que apenas manipulavam para tirar vantagem dos gentis. Aquela mensagem caiu como um trovão em sua alma. Ana não conseguia esquecer Carla, sua amiga de longa data, que a procurava apenas em momentos de crise, e Rogério, que só aparecia quando queria favores. No íntimo, uma dúvida crescia. Seriam eles almas que nunca deveriam ter sua ajuda? Naquele dia, sentiu uma presença pesada ao redor, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos não revelados. A luz que entrava pela janela parecia dançar, refletindo uma espiritualidade palpável, e a imagem de Ana se via em um labirinto de incertezas. Naquela noite, ao se juntar a um encontro de oração, Ana decidiu buscar respostas. Enquanto orava fervorosamente, a atmosfera mudou. As velas ao redor começaram a brilhar intensamente, como se uma camada celestial estivesse quebrando a barreira entre o mundo físico e o espiritual. Ela sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a voz suave de sua consciência ecoava: cuidar da sua alma é o primeiro passo para curar os outros. Era um chamado poderoso, um convite para olhar para dentro e reconhecer que ser bondosa não significava permanecer presa a relações tóxicas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Essa nova perspectiva era como luz em um túnel escuro. Ao abrir os olhos, Ana teve uma visão impactante. O espaço à sua volta parecia pulsar com uma energia vibrante, e rostos conhecidos começaram a se misturar com sombras que guardavam segredos. Ela viu 2 almas, uma radiante e cheia de amor, e outra sombria, manchada de interesses egoístas. Entendeu que sua jornada não se tratava apenas de dar apoio, mas de discernir quem realmente merecia sua ajuda. Naquele momento, a revelação se transformou em um projeto divino. Ana começou a visualizar um novo programa dentro da igreja, focado na assistência real às famílias carentes da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, sentia que um desafio sombrio ainda estava por vir. Para cada boa ação, haveria uma luz e uma sombra. Uma sombra à espreita. No auge de sua reflexão, um murmúrio percorreu a congregação. Um membro da igreja afirmou que um espírito se aproximava, trazendo mensagens de reflexão e transformação. Ana ficou em choque. O que isso significava para sua jornada de fé? O ambiente estava carregado de expectativa e uma pergunta fervilhava em sua mente: o que mais ainda está por acontecer em minha jornada de fé? Ana caminhava de volta para casa com os pensamentos borbulhando em sua mente. A revelação que tiveram na reunião a deixara inquieta e emocionada. As possibilidades de um novo caminho surgiam diante dela, mas o eco das palavras do pastor ainda ressoava em seu coração. Discernimento espiritual. Ela sabia que não poderia apenas agir por impulso, mesmo com a melhor das intenções. Ao chegar em casa, decidiu sentar-se em sua poltrona favorita, de frente para a janela. A luz da lua iluminava seu rosto e ela respirou fundo, permitindo que a tranquilidade da noite a envolvesse. O silêncio do mundo exterior era quebrado apenas pelo canto distante de um grilo, que parecia entoar uma canção de esperança. Com as mãos unidas em oração, Ana pediu sabedoria. Senhor, ilumine meu caminho e mostre-me a verdade. Foi então que uma suave brisa atravessou a sala, como se um sopro divino tivesse tocado seu ser. Ela fechou os olhos e em um instante sentiu-se transportada para um local sagrado.
Estava em um lindo campo florido, onde cores vibrantes dançavam diante de sua visão. À sua frente, uma figura luminosa apareceu, emanando amor e paz. Era um espírito, e Ana reconheceu a presença de Deus em sua essência. Minha filha, a voz ecoou como um suave sussurro. O discernimento que buscas é o primeiro passo para cumprir teu chamado. O amor é uma força poderosa, mas deve ser direcionada com sabedoria. Entenda que é preciso proteger sua luz, mesmo enquanto a compartilha com o mundo. Ana sentiu uma onda de gratidão e emoção. Não era apenas sobre ajudar, mas sobre entender. Compreender que algumas almas não eram verdadeiramente merecedoras de seu esforço. A visão se intensificou e a figura começou a mostrar a Ana cenas de sua vida. Momentos onde ela havia se sacrificado por pessoas que não tinham valor nenhum para ela, apenas para perceber depois que tinham se aproveitado de sua bondade. Por que eu não percebi antes? Ana perguntou com um nó na garganta. Porque a esperança era maior que a razão. Agora você tem a oportunidade de crescer e se fortalecer. Guardar sua luz é tão importante quanto compartilhá-la. Há aqueles que precisam de você e aqueles que só buscam tirar vantagem. O Espírito afirmou com firmeza. Aquela mensagem lhe deu força. Ana sabia que seu propósito estava se clarificando. Era válido ter compaixão, mas também era um ato sagrado proteger-se. A partir daquele dia, ela se comprometeu a não se deixar enganar novamente. Mas então, como um trovão em um céu limpo, uma nova revelação chegou até ela. Uma voz, a claridade que vem com o discernimento também ofusca as sombras. Esteja atenta àqueles que se aproximarão com disfarces de luz. Aquelas palavras vibraram na alma de Ana, despertando tanto um temor quanto uma determinação. Qual seria o próximo passo? Estava prestes a descobrir que, por trás de cada alma que se aproximava pedindo ajuda, poderia existir um teste de sua fé e determinação. Ana olhou pela janela e viu o céu estrelado. Ela entendeu que a jornada estava apenas começando. O discernimento seria essencial, mas a proteção da sua luz também. Então, o que mais vem por aí, Senhor? Uma nova onda de expectativa a invadiu, e no fundo de seu coração, um novo impulso se formou. Estava pronta para enfrentar qualquer desafio, mas antes disso, precisava entender mais. E assim, a história de Ana se tornava uma verdadeira jornada espiritual, cheia de surpresas, lições e a curiosidade pela próxima revelação que a aguardava. O caminho estava claro, mas uma pergunta pairava no ar. Quem seriam essas almas que viriam e o que queriam de verdade? Ana não conseguia ignorar o tumulto em seu coração. As palavras que ouvira na visão ainda reverberavam em sua mente. O que significava realmente discernir as almas que se aproximariam? Em um momento de reflexão, ela decidiu levar essa busca ao Senhor mais uma vez. Naquela noite, enquanto a brisa suave soprava através da janela, Ana se sentou novamente em sua poltrona, com um caderno e uma caneta em mãos. Ela começou a escrever suas preocupações e orações, desejando traçar um mapa que a guiasse na jornada que estava prestes a empreender. Senhor, por favor, me mostre como agir. De que maneira posso preparar meu coração para os desafios que virão? Com o papel em branco diante de si, Ana sentiu uma onda de paz invadi-la. A luz da lua refletia nos seus olhos, iluminando ainda mais a revelação que estava prestes a surgir. Em meio ao silêncio, ela começou a sentir a presença divina novamente. O ambiente ao seu redor pareceu mudar, como se as paredes estivessem reverberando com uma energia positiva. Uma nova visão a envolveu. Desta vez, não era apenas um campo florido. Era um lugar cheio de pessoas. Olhos esperançosos e corações agitados. Algumas almas estavam iluminadas e outras escondidas nas sombras. Essas são as almas que cruzarão seu caminho. Uma voz familiar ecoou em seu coração. Você pode ser a luz que muitos estão buscando, mas deve aprender a discernir. Ana viu uma jovem, cansada e angustiada, pedindo ajuda.
Ao lado dela estavam sombras que disfarçavam suas intenções. A jovem iluminada precisava de apoio, enquanto as sombras apenas desejavam manipulá-la. Não é suficiente apenas perceber a dor. Você precisa sentir a essência de cada coração. O espírito continuou. Aprenda a olhar além da superfície. Os olhos de Ana brilharam com a revelação. Era uma responsabilidade tremenda. Descobrir qual alma realmente pedia ajuda e qual estava apenas se aproveitando da bondade alheia parecia um dom que ela ainda não possuía completamente. Como posso fazer isso, Senhor? Perguntou Ana, com um anseio sincero em sua voz. Nesse momento, uma imagem de luz radiante começou a se formar. Ao redor dessa luz, as almas se aproximavam, cada uma revelando suas verdadeiras cores, algumas brilhantes e vibrantes, outras mais apagadas, quase invisíveis. Os sinais estão em toda parte. A compaixão que você demonstra precisa ser guiada pela sabedoria, respondeu a voz. Perceba que há aqueles que, mesmo sob uma aparência válida, escondem corações egoístas. Mas também há outros que, mesmo em seus momentos mais escuros, ainda anseiam por um pouco de luz. Ana olhou para o seu caderno e uma nova ideia tomou forma. Eu preciso anotar essas experiências, transformá-las em lições. Assim, poderei me lembrar e ensinar outros também. E assim, ela começou a escrever sobre os tipos de almas que poderia encontrar. As lições seriam escritas com amor e cuidado, para que sua luz pudesse ajudar muitos, mas também para que seu discernimento pudesse protegê-la. Conforme avançava em suas anotações, Ana percebeu que a jornada de autoconhecimento e discernimento poderia não ser apenas para ela, mas uma história que poderia transformar a vida de outras pessoas. Ela começou a definir as características de cada tipo de alma que poderia cruzar seu caminho. Mas, entre as letras que desenhava no papel, uma sombra escura e inquieta atravessou sua mente. Uma sensação desconfortável, como um alerta. O que vem a seguir, Senhor? Quais testes estão por vir? Poderão ser mais intensos do que imagino? A dúvida surgiu com força, mas Ana decidiu não deixá-la a dominar. Sabia que a luz que carregava era mais forte que qualquer escuridão. Ela levantou os olhos da página e olhou pela janela mais uma vez, notando que a noite estava se adensando e as estrelas pareciam brilhar com mais intensidade. Estou pronta, meu Deus, que venha o desafio, mas que também venham as respostas, ela murmurou. E assim, enquanto o céu se enchia de estrelas, Ana sabia que estava no começo de uma jornada profunda e transformadora. Agora, mais do que nunca, o discernimento e a proteção de sua luz seriam essenciais. Mas ela se perguntava, quem seria o primeiro a cruzar seu caminho? E como ela saberia exatamente o que fazer? As respostas a aguardavam. Ana adormeceu com o coração acelerado, cercada pela essência divina que parecia flutuar ao seu redor. Durante a madrugada, sonhos a levaram a um bosque de luz, onde diversas almas dançavam, compartilhando risos e lágrimas. Era um espetáculo vibrante, mas ao mesmo tempo carregado de significados profundos. Num momento de tranquilidade no sonho, uma figura apareceu. Era uma mulher de cabelos dourados que brilhavam como se fossem feitos de luz. Ana, ela disse suavemente, venho guiá-la em sua nova jornada. Você está prestes a conhecer as almas que cruzarão seu caminho, e com isso entenderá como ajudá-las ou se resguardar delas. Ana reconheceu aquela presença. Era a mesma voz que a convivera na visão passada. Anterior. Seu coração se aquecia com a expectativa de receber conhecimento que a ajudaria. A mulher gesticulou e, na sequência, 7 almas diferentes começaram a se formar ao redor delas, cada uma com uma cor e luz próprias. A primeira alma apareceu como um raio de sol, daqueles que aquecem e iluminam. Esta é a alma da esperança, disse a mulher. Ela busca luz para se reerguer e fortalecer seu espírito. Se você encontrar essa alma, ofereça amor e encorajamento. Ela florescerá com seu apoio. A segunda alma manifestou-se com uma tonalidade azul serena. Aqui temos a alma da sabedoria.
Esta já passou por muitas experiências e traz consigo valiosos ensinamentos. Valorize essa conexão e aprenda com ela. Essa alma é um presente para você e pode iluminar seu percurso. Mas, logo, 3 almas sombrias começaram a se formar à medida que a mulher continuava. A primeira tinha um tom escuro e pesado. Essa é a alma do desespero. Cuide para não deixar que o peso dela te afunde também. Você deve se aproximar com cautela, oferecendo auxílio, mas mantendo-se firme na luz. Senão, poderá ser puxada para as sombras. A segunda alma escura, embora oculta sob o manto de tristeza, tinha um brilho sutil. Esta alma faz parte da dor. Ela está aqui para aprender. Esteja pronta para ouvir suas queixas, mas não deixe que isso consuma sua energia. Acompanhe essa jornada, mas não a carregue nos ombros. A última alma da série, Sombrinha, era um vácuo quase palpável. Essa é a alma manipuladora, alertou a mulher com seriedade. Ela pode parecer vulnerável, mas atrai os outros para explorar suas fraquezas. Esteja alerta, Ana. O discernimento deve guiá-la nesta interação. Depois de abrir os olhos, o quarto iluminado pela manhã, Ana se sentou na cama de forma hesitante. O que significavam aquelas revelações? Que peso carregavam? Enquanto refletia, uma inquietação tomou conta dela. E quanto às almas que não se manifestaram? Aquelas que não trazem cores tão claras, que são confusas. Mais perguntas surgiam em sua mente, e a dúvida crescia. Poderia ela de fato identificar cada alma que cruzasse seu caminho? Um leve toque de medo começou a atingir sua determinação. Mas, Senhor, e eu se falhar, como posso me proteger? Ana se vestiu e caminhou até a janela. O céu claro e radiante refletia suas incertezas e esperanças. A luz do sol drenava a escuridão e ela se lembrava de que tinha uma missão. Não poderia simplesmente esmorecer agora. Decidida, agarrou seu caderno e começou a anotar as revelações que acabara de vivenciar, mal sabendo que a verdadeira jornada estava prestes a começar. A conexão com as almas, o discernimento e sua devoção a Deus seriam testados de formas que ela nunca imaginava. O que mais a esperava? Que novas almas surgiriam em sua vida? E até onde ela estaria disposta a ir em sua busca por discernimento? As respostas pareciam flutuar no ar, à espera de serem descobertas. Ana respirou fundo, pronta para a próxima alma. Fase de sua jornada. Ana desceu as escadas lentamente. O eco suave de seus passos preenchia a casa silenciosa. O aroma do café fresco invadia o ar, aquecendo seu espírito enquanto ela se preparava para o dia. Mas suas ideias ainda pairavam no bosque de luz que visitara na noite anterior. Os rostos das almas estavam gravados em sua mente, e a iluminação que cada uma carregava parecia mais viva do que nunca. Enquanto tomava seu café, uma pequena voz dentro dela a instigava. Por que não começar a praticar o que aprendeu? Então, decidiu que os ensinamentos não podiam ficar apenas nas páginas de seu caderno. Era hora de agir. Ana fechou os olhos por um momento e orou, pedindo proteção e clareza. Deus, guia-me para que eu saiba identificar as almas que cruzarem meu caminho hoje. Com a oração na ponta da língua, ela saiu de casa e começou a andar pelas ruas do bairro. O sol brilhava forte e a vida ao seu redor parecia pulsar. As pessoas passavam apressadas, cada uma com sua própria jornada, suas próprias histórias. O coração de Ana batia mais rápido. Havia algo mágico a respeito desse novo olhar que estava tentando cultivar. Enquanto caminhava, ela encontrou uma mulher sentada em um banco do parque, com expressão cansada, os olhos avermelhados. Ana hesitou, mas algo dentro dela a chamou a aproximar. "Oi, tudo bem?" perguntou, afetando um tom suave. A mulher olhou para Ana, parecendo surpresa. "Na verdade, não. Estou passando por dias difíceis. Trabalho, família, tudo está desmoronando", ela murmurou. Ana rapidamente se lembrou da alma da esperança. Aquele era o momento de oferecer algo. "Posso te ajudar de alguma forma?" O diálogo fluiu e Ana compartilhou palavras de encorajamento. Com o passar do tempo, os olhos da mulher ganharam um brilho. Quando se despediram, Ana percebeu como um pequeno gesto pode iluminar a vida de alguém. Sentiu a luz do amor e da esperança se espalhar. Mas sua jornada estava muito além. No caminho de volta, uma sombra cruzou seu percurso. Um jovem estava agachado, cercado por garrafas de bebida, a expressão perdida.
Era a alma do desespero, e Ana sentiu um arrepio. A mensagem da mulher do bosque ressoava em sua mente. Ela se aproximou, mas neste caso, a cautela era necessária. "Oi, amigo", disse Ana. "Você está passando por um momento difícil, não é?" O jovem levantou a cabeça, surpreso. Ele estava tão afundado nas sombras que mal conseguiu responder. Ana respirou fundo e decidiu que, embora quisesse ajudar, não poderia permitir que sua energia fosse sugada. Ela se afastou lentamente, oferecendo uma palavra de esperança à distância. Uma abordagem segura, um gesto de compreensão sem se deixar levar pela escuridão. Ao voltar para casa, Ana refletiu sobre os encontros. A sensação de ter ajudado a mulher a ressurgir lhe trouxe alegria, enquanto a interação com o jovem a deixou pensativa. Ser guiada entre as almas ainda era um caminho desconhecido e intrigante. A noite caiu, e Ana se sentou em seu quarto, anotando suas experiências. O que mais ela poderia aprender? Cada alma parecia carregada de lições. Com esse pensamento, algo dentro dela pulou de ansiedade. E se o que vem a seguir forem almas que não buscam ajuda, mas sim causar confusão? Ela se perguntou. A curiosidade crescia, quase palpável. Que novas revelações estariam à espreita, esperando para serem descobertas? E como Ana se prepararia para isso? Assim, o próximo capítulo de sua jornada se anunciava, com mais enigmas a serem desvendados. A certeza de que a luz reclamava sua atenção ardia em seu coração. Ana acordou com os primeiros raios de sol atravessando a janela, trazendo consigo uma nova esperança. O dia que se começava a desenhar prometia ser intenso. Ela ainda se lembrava dos encontros do dia anterior, a mulher cansada e o jovem perdido. Aqueles momentos estavam gravados em sua alma, inspirando-a a buscar mais. Com a xícara de café entre as mãos, Ana contemplou as palavras que emergiam de seu íntimo. A inquietação da noite anterior se transformou em uma pergunta. E se algumas almas não estão prontas para a luz que eu posso oferecer? Essa reflexão a conduziu a um dilema que a fez perceber que nem todos estavam abertos ou dispostos a receber ajuda. "Deus", murmurou, "enfrentar o desconhecido é tão desafiador. Que tipo de almas devo encontrar hoje?" Depois de sua oração, Ana vestiu-se e decidiu que novamente sairia pelo mundo. Ela sabia que sua missão não era apenas iluminar caminhos, mas também discernir quem estava pronto para receber a luz. As ruas estavam repletas de rostos, todos repletos de histórias, desejos e, principalmente, dores. Cada passo parecia conduzi-la para um novo cenário. Ao atravessar a praça, percebeu um grupo de adolescentes, rindo e se empurrando. O som alegre contrastava com uma jovem que estava afastada deles, sentando-se no chão, com as mãos no rosto. Ana hesitou, mas seu coração a empurrou adiante. Era preciso se aproximar. "Oi, tudo bem?" perguntou, tentando iluminar a atmosfera. A jovem ergueu a cabeça lentamente, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu estou sozinha", ela respondeu. Ana sentiu sua própria alma apertar. Aquela jovem tinha um brilho que precisava ser resgatado. "Às vezes nos sentimos assim", Ana disse gentilmente, "mas você não está sozinha. Posso te ouvir?" À medida que aquela conversa fluiu, Ana se sentiu próxima de algo divino. As palavras de sua nova amiga começaram a criar formas, mudando de desespero para esperança. A questão que havia surgido antes pairava em sua mente. Será que a conexão de alma para alma é sempre possível? Ou haveriam momentos em que seria melhor se afastar? Despedindo-se da jovem, Ana refletiu sobre como era fundamental discernir. Nas interações, o amor e a compaixão deveriam sempre prevalecer, mas a prudência também era uma virtude. Ela lembrou da advertência que ouvira antes: nem todos estão prontos para sua luz. Mais tarde, ao retornar para casa, Ana teve a impressão de que o dia estava longe de terminar. Suas experiências pareciam somente a superfície de um lago profundo. Naquela noite, decidiu escrever em seu diário. Uma nova energia pulsava em seu peito. A luz e a escuridão caminham lado a lado, pensou. Como saberei qual alma é digna do meu tempo e do meu amor? Cada palavra que ela escrevia parecia ressoar uma resposta silenciosa dentro dela. E enquanto as palavras se moldavam na página, uma nova inquietação nasceu. E se o engano se disfarçasse de necessidade? Como saber quando o coração está sendo chamado para ajudar e quando é apenas uma armadilha?
As questões a assombraram, como sombras dançantes à luz de uma vela. O novo dia prometia mais encontros e a oportunidade de explorar esse mistério. Ana sentiu uma mistura de medo e empolgação, porque, no final, havia algo mais esperado a surgir. A iluminação da verdade estava mais próxima, mas a chave ainda era um segredo a ser descoberto. Ela se lançou em um suspiro profundo antes de se deitar, sonhando com as almas que aguardavam seu toque, mas com a compreensão que o propósito de Deus nem sempre era claro. E assim, a noite se estendeu, cheia de promessas e perguntas. Até onde essa jornada levaria, e que mais poderia revelar sobre o coração humano? O sol se erguia radiante na manhã seguinte, refletindo a própria luz que habitava o coração de Ana. Sentada à mesa do café, ela observava as aves que chileavam alegremente do lado de fora. A vida pulsava ao seu redor, vibrante e cheia de possibilidades. No entanto, aquele dia não era comum. Havia uma expectativa no ar, como se algo estivesse prestes a ludar. Depois de sua meditação matinal, Ana sentiu um chamado profundo. Iria em busca de mais respostas, desta vez não apenas para entender as almas, mas para encontrar a conexão verdadeira que poderia curar não apenas os outros, mas a si mesma. Ao atravessar as ruas, suas percepções estavam mais aguçadas. Cada rosto que via carregava um pedaço de uma história ainda não contada. Enquanto caminhava, ela percebeu um homem mais velho sentado em um banco, olhando para o vazio com uma expressão distante. Ele estava imerso em seu mundo, como que envolto em uma névoa de solidão. Ana hesitou por um instante, revisitando os dilemas da noite anterior. É sempre certo ajudar? O que se esconde por trás das aparências? Mas a compaixão, como um ímã, puxou-a em direção a ele. "Oi, senhor, posso sentar aqui?" ela perguntou suavemente. Ele a olhou surpreso, como se tivesse acordado de uma longa noite. "Claro", respondeu ele, sua voz trêmula. Ana apresentou-se e logo a conversa fluiu. Ele se chamava Joaquim e começava a contar sobre seus dias. Falou de um amor perdido, de um filho que se afastara e da solidão que o acompanhava. Cada palavra era carregada de tristeza, mas também de uma sabedoria adquirida na dor. "Às vezes, sinto que ninguém se importa comigo", confessou ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rosto enrugado. Então, com um sorriso tênue, Ana disse: "Acredite, você importa. A sua história tocou o meu coração." Enquanto conversavam, Ana percebeu que a vida de Joaquim, embora marcada por cicatrizes, também era um testemunho de perseverança. O que ela não esperava era a própria transformação que estava acontecendo. A essência daquele encontro estava além de confortar um coração dolorido. Era um verdadeiro diálogo de almas. Mas a dúvida a assaltava novamente. "Isso é um tipo de ajuda genuína?" pensou. "Ou estou apenas tentando preencher um vazio meu?" A linha entre dar e receber começava a parecer nebulosa. Ana voltou para casa, agitada. As frases ditas por Joaquim ecoaram em sua mente. "Você nunca sabe o que alguém está passando, e o quanto seu toque pode fazer a diferença." O sentimento era potente. Contudo, a ideia de se envolver nas dores alheias a fazia pensar nas armadilhas que poderiam vir à tona, como uma flor charmosa escondendo espinhos. No silêncio do seu quarto, Ana abriu seu diário. As perguntas dançavam na sua mente, fazendo-se palpáveis na ponta da caneta. O que é uma ajuda verdadeira? Até que ponto devo ir? A profundidade da vida era assustadora, mas também magnífica. Ao encerrar a escrita, uma nova questão emanou de seu ser. Como posso discernir as almas com quem devo me conectar? Seria possível que, entre tantas histórias perdidas, ela também encontrasse a sua? Enquanto a noite se aproximava, Ana se sentou na janela, observando o céu se tingir de laranja e púrpura. Ali, naquela cor de um crepúsculo vibrante, ela encontrou uma nova esperança. A resposta estava em algum lugar à frente. E assim, na quietude da sua alma, ela sentiu que algo maior estava prestes a se revelar. Um novo dia começaria, e com ele, a chance de enfrentar o desconhecido mais uma vez. Quem será o próximo que cruzará o meu caminho? Que verdades ainda aguardam para serem descobertas? Essas questões pairavam no ar, alimentando a expectativa do que estava por vir. Na manhã seguinte, Ana despertou com uma energia renovada.
O sol entrava pelo seu quarto, desenhando desenhos dourados nas paredes. O dia prometia ser especial, e sua alma parecia dançar com essa premonição. Após uma rápida oração, o desejo de aprender e conectar-se mais profundamente batia forte em seu coração. Com um leve sorriso, Ana decidiu que a sua missão naquele dia era andar pelas ruas, novamente. Sentia que cada passo poderia revelar algo novo, uma verdade guardada na essência das pessoas que simplesmente passavam. E conforme caminhava, a cidade pulsava ao seu redor. O cheiro de pão fresco, o riso das crianças, o murmúrio tranquilo das conversas. Enquanto avançava, um grupo de jovens chamou sua atenção. Estavam reunidos em uma praça, conversando e rindo, mas ao mesmo tempo, Ana podia perceber uma sombra de descontentamento em alguns rostos. A curiosidade a impulsionou. O que se escondia por trás daquela alegre fachada? Ana se aproximou e seu olhar encontrou o de uma jovem com olhos tristes. Tristes, que parecia distante do grupo. "Oi, tudo bem?" perguntou Ana, com um tom suave. A jovem a olhou estreitamente, hesitante. "Oi, não muito. Estou apenas aqui", respondeu com um tom melancólico. Ana sentiu o peso daquela solidão e decidiu que aquele era um convite para aprofundar a conversa. Conversa vai, conversa vem, Ana descobriu que o nome dela era Lúcia. Ela havia passado por algumas decepções, tinha perdido amizades por conta da pressão que sofria para se encaixar. Cada palavra de Lúcia parecia rasgar a cortina de máscaras que as pessoas frequentemente usavam até nos momentos de alegria. No fundo, a jovem estava lutando contra a sensação de não pertencimento, uma batalha que ela própria conhecia bem. "Às vezes, parece que as pessoas não entendem o que realmente sinto", desabafou Lúcia, enquanto seu olhar se perdia na distância. Ana, então, lembrou-se de Joaquim, as lágrimas, a dor e o poder de somente ouvir. "Eu posso te ouvir se você quiser falar", disse Ana com sinceridade. A conexão entre as duas se aprofundava, quase como raízes se entrelaçando sob a terra. Lúcia falou por horas, suas esperanças, suas frustrações e o sonho de se sentir aceita. Ana, percebendo a beleza daquela troca, se sentiu afortunada por estar ali, como um canal, assim como tinha sido com Joaquim. Mas, no entanto, aquela dúvida que a acompanhava surgiu novamente. Ana lembrava-se das palavras de Joaquim: "Você nunca sabe o que alguém está passando." Quanto mais ouvia Lúcia, mais ela se perguntava: "E eu? Estou realmente ajudando? Ou apenas tentando aliviar um peso que é meu?" Essa linha se tornava cada vez mais tênue, e Ana sentiu a magnitude desse dilema a envolver. Conforme o dia se transformava em noite, as estrelas começavam a surgir no céu. Ana se despediu de Lúcia, prometendo voltar, e também levando consigo a sabedoria daquele diálogo. Com cada encontro, ela sentia que estava caminhando em território sagrado, onde as almas se revelavam nas nuances de luz e sombra. Ao voltar para casa, a confusão em seu coração se misturava com uma nova clareza. Ana sabia que a ajuda que ela oferecia a outras pessoas também a ajudava a colocar em ordem seus próprios conflitos internos. Ela já não temia a dor do outro. Ao invés disso, percebia que sua própria luz se multiplicava quando compartilhava. Sentando-se novamente à sua mesa, Ana pegou o diário. As palavras fluíam com mais intensidade. Ajuda verdadeira, conexão, um toque de amor. Mas até que ponto isso me molda? Assim, tão logo Ana fechou o diário, um pensamento a atingiu como uma revelação. Por que não buscar entender que cada alma, incluindo a minha, tem um tempo e um espaço para brilhar a sua luz? E enquanto essas ideias bailavam em sua mente, um questionamento profundo surgiu, quase como um chamado. Estarei preparada para a próxima alma que cruzar meu caminho? O que mais posso descobrir sobre essa dança de ajudar e ser ajudada? Ana encostou a cabeça na mão, seu olhar profundo, já ansiosa pelo que estava por vir. Na manhã seguinte, Ana acordou com a luz suave do novo dia filtrando-se pelas cortinas. A atmosfera era diferente, quase elétrica, como se o universo estivesse sussurrando segredos que ela ainda não conseguia ouvir. Sentou-se na beira da cama, respirando fundo, refletindo sobre as conexões que estava começando a cultivar. "Hoje eu vou sair para encontrar a próxima alma", decidiu, sentindo uma mistura de expectativa e um leve medo. Era um sentimento comum a todos que buscavam ser luz na vida dos outros.
Mas, ao mesmo tempo, a ideia de mais uma conversa profunda a deixava animada. Que história a aguardava? O caminho que escolheu para aquele dia a levou a um parque. O sol estava radiante e as árvores dançavam sobre a brisa suave, quase como se estivessem acompanhando uma melodia celestial. Ana fechou os olhos por um instante, sentindo a vibração viva do lugar e pedindo ao Senhor que a guiasse. Enquanto caminhava, notou uma mulher sentada em um banco, com um olhar que parecia perdido em pensamentos. Sua expressão expressava uma tristeza profunda e inexplicável. Ana hesitou, recordando mais uma vez as dificuldades que envolvem ajudar os outros. Mas algo dentro dela a impulsionou a se aproximar. "Oi, tudo bem?" Ana começou, e a mulher olhou para cima, surpreso com a interrupção. "Oi", respondeu a mulher, apagando rapidamente lágrimas que escorriam pelo seu rosto. "Estou apenas pensando em algumas coisas." Ana se apresentou como podia, e a mulher, que se revelou ser Patrícia, contou sobre os desafios que estava enfrentando. A perda de um emprego, a solidão acumulada e o sentimento de ser uma estranha em sua própria vida. A cada palavra, Ana sentia como se o seu coração pulsasse junto com o dela, cada partícula de dor ressoando a ecoar mais forte. "É como se o chão tivesse sumido. Eu não sei como recomeçar", Patrícia desabafou com um suspiro profundo. Compreendendo bem aquelas palavras, Ana lembrou-se de sua própria jornada de crescimento nas dificuldades. "Sabe, quando a vida parece cheia de dificuldades, pode ser exatamente o momento para renascer", ela respondeu suavemente. "Muitas vezes, as maiores transformações vêm das maiores tempestades." Patrícia olhou para Ana, e naquele instante algo inexplicável aconteceu. A mulher soltou uma risada fraca, mesmo entre as lágrimas. "Como você consegue ser tão otimista?" Ana sorriu para ela, surpresa com a reação. "Muitas vezes, a luz do outro nos ajuda a encontrar a nossa própria. Às vezes, alguma dor é necessária para nos lembrar de quem somos de verdade." O tempo passava e, enquanto conversavam, Ana sentia-se cada vez mais aquecida, como um raio de sol estivesse iluminando não apenas o exterior, mas também sua alma. Começou a perceber que ajudar Patrícia era na verdade um ato de amor que moldava ambas. Quando a conversa chegou ao fim, Patrícia se levantou, um pouco mais leve. Ana se despediu com um abraço carinhoso. Mas antes de se afastar, Patrícia disse algo que a tocou profundamente. "Você não tem ideia do quanto suas palavras significaram para mim. Às vezes, precisamos apenas de alguém que ouça e que se preocupe. Obrigada." Ana voltou para casa refletindo sobre a beleza daquela conexão. E, em seu coração, a pergunta não deixava de ecoar. Qual será o próximo amor que vou descobrir no caminho? Será que estou me preparando para o que Deus tem reservado para mim? Sentada na mesa, percebeu que seu diário a aguardava, como um espaço sagrado para reflexão e crescimento. Ao abrir as páginas, uma nova ideia surgiu. Um chamado para explorar as profundezas de suas próprias lutas, questionando: que sombra será que ainda carrego e como posso transformar isso em luz para outros? Envolta por essa nova determinação, Ana sentiu que a jornada a levaria a um entendimento mais profundo da luz e da escuridão. Logo, na mente de Ana, florescia um novo dilema. Que tipo de alma sou eu, e como posso usar minha história para tocar outras vidas? Assim, enquanto essas perguntas dançavam em seu coração, Ana se deu conta de que sua caminhada estava apenas começando. O que mais o universo tinha reservado para ela? E, principalmente, quem seria a próxima pessoa a cruzar seu caminho e a tocar sua alma? Ana acordou num dia nublado, mas seu coração estava radiante. A noite anterior foi cheia de sonhos e revelações, e o dilema do discernimento das almas se tornara mais claro em sua mente. Hoje, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse diante dela. Mesmo que a atmosfera estivesse cinzenta, sua alma exibia cores vibrantes, prontas para iluminar o caminho. Depois de sua rotina matinal, Ana se preparou para mais um dia de encontros e aprendizados. Enquanto caminhava pelas ruas familiarmente, sentia-se conectada com tudo ao seu redor.
Recordava de cada alma que havia tocado. A mulher do parque, o jovem perdido e até mesmo Patrícia se tornaram partes de sua missão. Com cada experiência, um aprendizado brotava em seu coração. Ao atravessar uma praça, Ana notou uma agitação em volta de um grupo de jovens. Eles estavam brigando, suas vozes ecoando em meio às árvores. A energia estava pesada. Antes de desvendar a situação, ela parou, respirou fundo e pediu orientação a Deus. Não era apenas uma mera curiosidade, era um chamado para discernimento. Quem realmente precisa de ajuda aqui? Pensou. Decidida, se aproximou. Um dos jovens, aparentemente o mais agitado do grupo, estava gritando. Ana levou sua atenção para aquele coração magoado. "Oi, o que está acontecendo?" perguntou, com uma voz calma na tempestade. O garoto a encarou, furioso, mas ao olhar nos olhos dela, algo mudou. A fúria começou a dar lugar à confusão. "Ninguém me escuta!" gritou, sua raiva se transformando em vulnerabilidade. "Só porque sou diferente, sou tratado como se não importasse." Ana sentiu um aperto no coração. Ali estava uma alma que carregava o peso da rejeição, da dor e da solidão. Com cuidado, Ana disse: "Você importa, e a sua voz merece ser ouvida." Nas palavras dela, o garoto encontrou um fio de esperança. Enquanto conversavam, o tumulto ao redor parecia diminuir. Ana viu que a situação era mais complexa. Alguns dos amigos do jovem estavam lá, mas não pareciam dispostos a ouvi-lo. Outros se isolavam em suas próprias dores. Era um claro retrato das almas que se disfarçavam entre luzes e sombras, alguns lutando para se destacar, outros se escondendo, temendo a rejeição. Cercando aquele grupo, Ana pediu a todos para pararem por um momento e ouvi-la. Gestos pequenos podem mudar grandes dores. Às vezes, tudo o que precisamos é que alguém olhe para nós e saiba que estamos aqui, disse, sentindo que ali estava a essência de sua missão. Aquelas palavras pareciam ecoar no coração de todos. A atmosfera pesada começou a se desfazer quando o jovem vulnerável finalmente se abriu, compartilhando sua história. Ana percebeu que não era suficiente ser apenas a luz, era preciso também ser um espelho que reflete a verdade de cada alma. Com o passar dos minutos, um milagre sutil aconteceu. As vozes antes exaltadas agora se tornaram murmúrios de empatia, compreensões interrompidas por lágrimas e sorrisos. Ali, naquele círculo, Ana percebeu que a verdadeira ajuda nascia do amor, mas precisava do entendimento mútuo para crescer. Cada alma que cuidava da dor alheia também tocava a sua própria. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de alaranjado, Ana se despediu daquelas almas, com um caloroso abraço a cada uma. Sorrindo, ela percebeu que havia se tornado um agente de transformação. E mais importante, através do discernimento e do amor, ela se permitiu crescer junto com cada um deles. Ao voltar para casa, Ana refletiu sobre o dia. As almas que cruzavam seu caminho tornavam-se espelhos, revelando partes dela mesma que precisavam ser acolhidas e curadas. Eu também sou sombra e luz, pensou. Essa jornada não era apenas sobre ajudar, era sobre se tornar um canal de conexão, uma ponte entre almas. Sentada em sua mesa, Ana abriu seu diário. As páginas estavam cheias de experiências que fundamentavam sua transformação. Mas hoje ela fez um espaço em branco. Aqui será o começo de uma nova revelação, escreveu. Com um coração cheio, Ana respirou fundo, sentindo a presença de Deus lhe envolvendo. A noite caía suavemente, e enquanto observava as estrelas começando a brilhar, sentiu um sussurro no vento. A jornada é contínua, minha filha, vem mais por aí. E assim, ela percebeu que o propósito divino não se limitava a discernir quem merecia ajuda, mas também em permitir que cada situação e cada alma a moldassem. Ela estava finalmente pronta para descobrir não apenas a vida dos outros, mas a sua própria. As respostas estavam a caminho, e os desafios eram invites para um crescimento ainda mais profundo. Ana sabia que o próximo encontro poderia ser uma nova luz ou uma sombra, mas uma certeza a preenchia. Independente do que acontecesse, ela estava ali para experimentar e compreender. E foi assim que,
Embalada por esse entendimento, Ana começou a esperar ansiosamente pelo que o universo teria reservado para o dia seguinte. E agora, querido amigo, é a sua vez. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais corações. Comente suas reações e testemunhos sobre como a jornada de Ana inspirou você. E por último, mas não menos importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Vamos espalhar luz e amor juntos.